Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos, nosso programa tem a honra mais uma vez de receber a professora Ivaneide Fernandes, grande educadora do município de Ipu e terapeuta holística. E sobre o assunto, nessa sua especialidade de terapia holística, professora Ivaneide Fernandes, uma pergunta pertinente pelo momento que estamos vivendo. Quais as fases da quarentena? Visão da terapia holística. Grande abraço, professor Ivaneide Fernandes, programa Fatos em Debate da sua Rádio FM Cidade. Muito boa tarde. Boa tarde, Francisco José, boa tarde, ouvintes do programa Fatos em Debate da FM Cidade. Mais uma vez, com grande alegria que participo deste programa para dar alguns esclarecimentos sobre esse momento tão difícil, e ao mesmo tempo tão grandioso para a humanidade. Bom, em relação às fases da quarentena, eu intuitivamente até já escrevi um texto, uma mensagem falando sobre essas fases. Então, como já se passou um mês, desde que todo mundo entrou nessa quarentena, e lógico que aconteceu 4 fases diferenciadas. Na primeira semana, as pessoas achavam que estavam de férias, não estavam levando muito a sério a situação da pandemia. A gente viu pelos telejornais muitas pessoas nas praias, com a família, fazendo aglomerações. Na verdade, na primeira semana a ficha ainda não tinha caído. Na segunda semana foi assim um impacto muito grande, depois que as mídias começaram a divulgar o número exorbitante de mortes, de pessoas contaminadas em todo o mundo, principalmente na Itália, nos Estados Unidos. Então as pessoas começaram realmente a sentir o perigo do contágio, a ver realmente a gravidade desta pandemia. Então as pessoas se recolheram em suas casas, realmente começaram a atender às indicações das autoridades e o medo tomou de conta das pessoas. Na terceira semana, a mídia vinha divulgando sempre, que ia acontecer um pico em todo o Brasil, aqui no Ceará, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e acabou que esse pico não aconteceu. E aí as pessoas começaram a, vamos dizer assim, relaxar um pouco na questão da quarentena, Então a gente percebeu que muitas pessoas já começaram a sair de casa, muitos comércios com a porta meio aberta, começaram a funcionar. As pessoas começaram a envolver também a questão da política. Então, houve sim um certo relaxamento por parte da população em geral. E na quarta semana, a gente já pôde observar pelos telejornais, pelas mídias sociais, que muitas pessoas chegaram aí às ruas pedir o fim da quarentena. Então, esse processo, que eu vendo, analisando pelo lado holístico, pela questão da espiritualidade, a gente percebe que é a falta mesmo de controle emocional das pessoas, de um equilíbrio. Um mês para você estar recolhido dentro do seu próprio lar, convivendo consigo mesmo e com os seus familiares, para quem não tem assim um equilíbrio, para quem não tinha costume disso, realmente é muito difícil. Então as pessoas optam pela liberdade, a liberdade de ir e vir, a liberdade de sair para passear, de ir para um barzinho, para um restaurante, Então, é isso que aconteceu na quarta semana. Mas a gente percebe que a situação ainda não está controlada, que a gente ainda tem que ter esse cuidado, essa orientação de ficar dentro de casa, de cumprir essa quarentena até quando os órgãos responsáveis, a OMS, os médicos, até quando eles disserem que está livre, que podemos realmente ir às ruas, sair da quarentena, mas por enquanto a gente deve obedecer essas medidas. Qual a importância da terapia holística neste momento em que todos nós estamos vivendo? As terapias holísticas, Francisco José, elas servem para trazer esse equilíbrio como um todo. Então, as terapias elas servem para harmonizar o ser humano na sua totalidade, nos aspectos emocional, físico, mental e espiritual. Então, nesse momento de pandemia, de medo, de ansiedade, é muito importante você procurar um terapeuta holístico para fazer uma harmonização, porque eu acredito que muitas
muitas pessoas nesse momento estão passando por crises de ansiedade, por crises de depressão, a insônia, né, que a gente vê que muitas pessoas estão tendo insônia. Então, essas terapias holísticas, elas servem para isso. São várias, não é somente uma nem duas, são várias as terapias. A gente tem a cromoterapia, nós temos o reiki, a reflexologia podal, a cura prânica. Então, temos assim uma imensidade de terapias e todas elas têm esse objetivo de harmonizar o ser humano como um todo, em todos os seus aspectos. Então, neste momento em que muitas pessoas estão passando por desequilíbrios emocionais, por desequilíbrios espirituais, as terapias holísticas é uma alternativa. Na sua opinião, dentro da sua especialidade, como será o mundo para as pessoas? Como será a natureza? Como ficará o nosso planeta pós-pandemia? O que você vislumbra, sua visão de futuro? O que a gente espera, Chico Zé, não somente eu, mas todos os terapeutas, os universalistas, a gente espera que a humanidade possa tirar um aprendizado desse momento doloroso, desse momento difícil, trágico que estamos passando. Então, nós esperamos que depois que a tempestade passar, que venha realmente a bonança. E que venha realmente de maneira, vamos dizer assim, concretizada em termos de humanidade, em termos de caridade, de fraternidade, de altruísmo, de amor ao próximo, que as pessoas possam perder mais essa visão materialista e se dedicar às questões mais espirituais, né, que as pessoas possam se conectar consigo mesmo, buscar o seu autoconhecimento, frear um pouco a questão do consumismo, a questão do ativismo mesmo da vida moderna que nós temos, que tudo possa realmente se transformar, que a humanidade possa dar um salto quântico em relação à sua questão de evolução. É isso que a gente espera, mas eu ainda fico assim com um pé atrás, Chico Zé, porque a gente percebe que num momento como esse, tão difícil, ainda tem muitas pessoas que estão com os corações endurecidos, que ainda não abriram os olhos para esta nova realidade, para este novo mundo, para essa transição que nós estamos passando. Então eu tenho medo que essas pessoas possam prejudicar todo este processo de transição, né, que já vem sendo esperado há muito tempo, desde 1972, que o Chico Xavier falava nesse processo de transição, e que agora começou, e que é tão esperado, tão almejado, e que infelizmente algumas pessoas ainda não estão despertas para a importância desse momento. Traga algumas dicas aos confinados de como lidarmos, né, com algo tão novo nas nossas vidas. E finalize com as informações de atendimentos da terapia holística. Muito obrigado, professor Ivaneide Fernandes. Forte abraço. Muito boa tarde. O conselho que eu dou, Chico Zé, é que as pessoas aproveitem esse momento para fazer estudos, né, para buscar coisas interessantes, novas verdades, né, novos conceitos, para que possam abrir mais, né, a sua mente, para que possa ter uma expansão de consciência. Aproveitar também um momento para dialogar com a família, né, rever as questões familiares, dar importância realmente no que nós temos de mais precioso, que é a família, que possam aproveitar também para fazer alguma atividade física, mesmo dentro de casa, ler um bom livro, fazer uma meditação, ou seja, ocupar a mente. Procurar desenvolver algum talento que a pessoa tem ou que talvez nem saiba que tenha. Aproveitar para estudar. Eu, particularmente, estou fazendo meus estudos aqui, estou ampliando cada vez mais os meus conhecimentos. Tem que aproveitar desse momento difícil, né, para tirar alguma coisa positiva, né? Quando lhe der um limão, faça dele uma limonada. Então, aproveite todo esse momento de quarentena para mudar os seus conceitos, os seus hábitos e suas atitudes. E em relação aos meus atendimentos, Francisco José, eu faço na Bioclínica aqui de Ipu, né? No momento nós estamos, vamos dizer assim, parado o trabalho, porque é complicado nesse momento, até porque nós temos contato direto com os clientes, então nesse momento a gente está também obedecendo à questão da quarentena, mas os meus atendimentos é lá na Bioclínica,
Quem tiver interesse, né, basta ligar e marcar consulta, é um preço bastante acessível. E só lembrando que as terapias, elas têm esse objetivo, como eu já falei anteriormente, de harmonizar todo o corpo, todos os aspectos físico, emocional, mental, e de acordo com a situação, de acordo com o problema do cliente, a gente indica aquela terapia mais adequada. Então, eu só tenho a agradecer nesse momento, mais uma vez, a oportunidade. E assim, Chico Zé, eu como terapeuta holística, eu me sinto na responsabilidade de orientar as pessoas, de ajudar as pessoas, né, sobre o momento que nós estamos passando. E eu tenho escrito alguns textos e eu tenho publicado nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, para, vamos dizer assim, dar algum esclarecimento, alguma orientação, para que as pessoas possam entender melhor o momento atual, né, esse momento de pandemia, esse processo que nós estamos passando. Então, eu estou divulgando esses textos e quem sentir interesse de ler, quem ainda não teve a oportunidade de ler, se quiser entrar em contato comigo, tem na minha página, eu tenho uma página também no Facebook, chamada Espaço Holístico Gaia, e eu estou publicando lá também. Então, eu quero somente agradecer mais uma vez a oportunidade e pedir ao Divino Criador, né, muito discernimento, muita força, muita fé e que essa pandemia possa chegar o mais rápido possível ao fim. Obrigada. Repórter Francisco José.